Seguimos em frente hoje com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. Hoje teremos as duas alachot ligadas a Uavel, alguém que está de luto durante o dia de Purim. Quem deve ficar de luto? Alguém que faleceu para ele, um dos 7 parentes próximos. Os 7 parentes são pai e mãe, irmão, irmã, filho e filha e marido ou esposa, dependendo do caso. Esses são os 7 parentes que fazem com que a pessoa tenha que ficar de luto. Agora, o luto passa por duas etapas. No primeiro momento, quando o falecido ainda não foi enterrado, aquele que perdeu o parente próximo, ele é chamado de onen. Nesse momento, ele não tem mitzvah, não tem obrigação de cumprir nenhuma mitzvah. Ele está liberado de todas as mitzvot. Obviamente, ele não pode fazer proibições, ele não pode transgredir mitzvot da Torá, mas mitzvot a ser, mitzvot que ele deve cumprir, deve fazê-las ativamente, ele não precisa fazer, como tefilá, como ler a Megillah, como a gente vai ver em breve. Depois disso, depois que o falecido é enterrado ou que se passou para a Hevra Kadisha cuidar do falecido, a pessoa chega numa situação em que ele é chamado de Avel, ele é o enlutado. Nessa situação também tem algumas alachot, coisas que são proibidas para ele. Por exemplo, homens não podem fazer a barba, não se toma banho, tem que estar com a roupa rasgada, tem algumas alachot ligadas a aveluto. O que acontece se alguém está avel no dia de Purim? A gente sabe que no Shabat a pessoa não deve se comportar como avel, ele troca de roupa por roupas limpas, ele não senta em cadeiras baixas, tem coisas que são ligadas a avelut que não se faz no Shabat. E a diferença entre coisas que são feitas befarecia, coisas que são visíveis exteriormente, e tem coisas que são chamadas de betziná, que são feitas com recato escondido, em que ninguém está vendo. Então as coisas que são visíveis, que está todo mundo vendo, o avel não deve fazer no Shabat. Comportamentos de luto que são visíveis para todo mundo, que as pessoas vão ver a pessoa triste, enlutada, no Shabat, que é um dia de alegria, não se deve fazer não se deve agir dessa forma. Porém, coisas são feitas betziná, que são escondidas, que ninguém sabe o que está acontecendo, e isso se mantém normalmente. Então, fala que Tzur Hanuch com relação a Purim. Purim, no caso, ele é parecido com Shabat com relação a isso. Avel toch shiva noeg bechol dinei avelut. O Avel, durante os 7 dias de luto, ele mantém as alachot de luto, mesmo em Purim. Ve'asur lirot kol bnei simcha. Ele não pode se alegrar, mesmo no dia de Purim, ele não deve participar de nenhuma festa, de nenhuma alegria especial. Bneilat sandal ve'shiva gabei salsal mutar mipnei shem dvarim anireim lakol. Porém, com relação a usar sapato, que não se usa sapatos de couro, e com relação a sentar em cadeiras baixas, essas duas coisas o Avel ele não deve manter os costumes da Avelut no dia de Purim, porque isso é visível. Quem ver esse enlutado sentado num lugar baixo, ou quem ver ele com um sapato não de couro, propositalmente, vai perceber que ele está de luto, vai perceber que ele está triste, isso vai tirar a alegria de Purim. Então, nessas coisas, o Avel não deve continuar com os costumes de aveluto, de luto durante o Purim, porém coisas que são particulares, como por exemplo festa, certo? Ninguém sabe se a pessoa foi numa festa ou não foi numa festa. Aqui não é algo que vai ser visível para os outros que ele não está indo numa festa. Então, nesse caso, com relação à festa, ele mantém o costume normal de não se alegrar e não ouvir música mesmo no dia do Purim. Balaila, na noite de Purim, se a pessoa tem como juntar 10 pessoas na casa dele, durante os 7 dias de luto, não se deve sair de casa, a não ser que não tem como arranjar um minyan dentro da casa da pessoa. Então aqui também, se a pessoa tem como trazer 10 pessoas para a casa dele para fazer a leitura da Megillah, ótimo, vem lá, vitvel beveitov, velech lebeit hakneset lishmo a Megillah. Se não é possível, ele deve rezar em casa, ir para a sinagoga somente para ouvir a Megillah. Ele tem a obrigação de ouvir a Megillah, mesmo o Avel, ele tem a obrigação de cumprir as mitzvot, diferente do Onen, que vai aparecer na próxima Halakha. O Avel, ele tem mitzvah de cumprir as mitzvot, então ele vai rezar em casa e vai ouvir a Megillah no Beit HaKnesset. Vem chal bemotzei Shabbat, yelech lebeit HaKnesset lachar seda shlishit beod yom, uvayom olech lebeit HaKnesset letfilah ve'la-Megillah. Se Purim cai Motzei Shabbat, então ele já pode ir para o Beit HaKnesset no Shabbat de dia, certo? Logo depois da Shlishit, antes de acabar o Shabbat, ele já pode ir para o Beit HaKnesset, e no dia seguinte de manhã ele vai para a sinagoga, tanto para Tfilah quanto para ouvir a Megillah.
Próxima alahá, alahá kafalef, mishemet lomet betanit Esther, alguém que faleceu para ele um parente no Tanit Esther. Ou seja, no próprio dia 13, logo Erev Purim, o Balaila, o Onen Kodem Akvurá. E na noite de Tanit Esther, ou seja, quando mudar do dia 13 para o dia 14, quando terminar o Tanit Esther e chegar a noite do dia de Purim, essa pessoa ainda não foi enterrado o parente, ele é chamado de Onen. O Onen, nessa situação, ele não tem a obrigação de cumprir mitzvot. Então, o que ele faz? Ishma Kriat Megillah Meacher, ele próprio não deve ler a Megillah, porque já que ele tem a obrigação de enterrar o parente, o falecido, ele não pode ler a Megillah ele mesmo, ele tem que ouvir a Megillah de outro. Velo yochal basar velo yishtei yain. E ele não deve comer carne nem beber vinho, como são as alachot de Onen. Alguém que tem um parente para enterrar, ele não deve comer carne nem beber vinho. Mesmo que no dia de Purim existe uma mitzvah de se alegrar, de comer carne e beber vinho, certo? E essa mitzvah de comer carne e beber vinho, ela é mais forte do que a proibição do Onen de comer carne e beber vinho. Isso daqui é válido somente para de dia, que balai leino chayab mishte, mas na noite de Purim não tem mitzvah de fazer festa. A festa de Purim, a seudá grande de Purim deve ser feita justamente de dia. De noite pode ter uma pequena mitzvah de se alegrar um pouquinho mais, mas não tem uma obrigação de fazer uma seudá à noite. A seudá de Purim tem que ser feita de dia. Então, na noite de Purim, o Onen, que ele é proibido de comer carne e beber vinho, ele mantém essa proibição, porque na noite de Purim não tem nenhuma mitzvah especial de fazer uma festa. O Vayom lechar etziat beit hakneset kovrim et hamet. No dia seguinte, depois que saírem do Beit HaKnesset, fazem um enterro. Não vamos entrar aqui nessa questão, mas tem lugares que costumam enterrar à noite, tem lugares que não costumam enterrar à noite. Aqui depende muito do costume do lugar. No dia seguinte, depois que acabou a tefilá no Beit HaKnesset, se enterra o falecido, e aí a pessoa que estava onen, que agora ele se torna vel, aí ele está novamente chayav, obrigado a cumprir as mitzvot, ele deve ouvir a Megillah, ele mesmo pode ler ou ouvir de outra pessoa. Vem chamar Kriat Megillah Kodem Akvurá e Yatzá. O Mikol Makom Nachon Shechzor Veikra Belo Brachot. Se ele ouviu a Megillah antes do enterro, antes do falecido ser enterrado, embora nesse momento ele não tenha obrigação de ouvir a Megillah, mas já que ele ouviu, ele cumpriu a mitzvah. Certo? Ele não é obrigado de cumprir o mitzvot, mas caso ele faça, ele tem aqui uma mitzvah na mão dele, porém, de qualquer forma, é melhor voltar a ouvir, porque pode ser que pelo fato dele estar patur, estar isento de cumprir o mitzvot, pode ser que a leitura da Megillah não valeu nada para ele, porque ele não tinha obrigação nenhuma. É igual ler a Megillah no meio de Shvat, a pessoa não cumpriu a mitzvah da Megillah. Então, se der, ouvir de novo a Megillah sem brachot. O tefilin lo yaniach afilo achar hakvurah, kivan shu yom rishon behevlo. Não vamos entrar aqui nas alachot de Avelut, ele fala sobre o tefilin, se coloca ou se não. No dia de Purim se coloca tefilin, diferente de Shabbat e Yom Tovim. Aqui, com relação ao Onen, já que é o primeiro dia da Avelut, tem costumes de não colocar tefilin nesse próprio dia. Quando chegar nas alachot de Avelut, a gente estuda isso um pouquinho melhor. Veonen bepurim bayom mutar bevassar veyain. E alguém que ele está onen no próprio dia de Purim, se ele além de falecer para a pessoa, alguém no dia de Purim, então embora para o onen ele tenha uma proibição de comer carne e beber vinho, já que no dia de Purim tem uma mitzvah específica de comer carne e beber vinho, o onen é permitido, ele sim pode fazer isso, porque embora tenha uma proibição particular dele, existe aqui uma mitzvah para o coletivo, e uma mitzvah do coletivo, uma mitzvah de toda a Israel é mais forte do que a proibição particular dele de comer carne e beber vinho.